Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto! Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. E tá começando mais um episódio do Faz as Contas com ela, a educadora financeira Bru Aleman. Tudo bem, Babi? Tudo bom, Bru, e você? Também, tudo certo. Mais uma semana desafiadora aqui, né? Mais um episódio respondendo dúvidas de seguidores e ouvintes. Vixe, vem cabeluda por aí? Muitas dúvidas cabeludas. E você que tá escutando o podcast pela primeira vez, esse é o Faz as Contas. Toda semana tem episódio fresquinho com a educadora financeira Bru Aleman. Né, que, nossa, faz o maior sucesso na Rádio Mix, respondendo dúvidas de ouvintes, descomplicando as finanças de todos. Então, se você é marinheiro de primeira viagem ou marinheira de primeira viagem aqui com a gente, só aumenta o som e cola na Bru. Ai, que maravilhosa! Então vamos lá agora, ó. Vamos. Separamos aqui, né, as questões que os seus seguidores e ouvintes queridos mandaram, e a primeira é da Carolina Campos. Ela diz o seguinte: o seu conselho é não comprar no crédito para não se enrolar. Muitos influencers falam sobre os benefícios de comprar no crédito, como acúmulo de pontos, milhas e etc. O que você pensa sobre isso, Bru? Bom, na verdade, a matemática é perfeita, né? Então, vale muito a pena para acúmulo de pontos quando você gasta muito, certo? Eu ia falar isso. Porque, vamos combinar, sei lá, Teve uma vez, eu troquei por uma adega. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa assim. Eu tive que trocar, não tive, né? Eu queria uma adega e eu vi que a pontuação que eu tinha, que era 86 mil pontos, dava pra trocar por essa adega. Então, quer dizer, eu tive que gastar 86 mil reais pra comprar um negócio que custava 700. Não é uma crítica, é que assim, existem coisas que é fora da realidade eu falo, nós humildes pequenos investidores, né? Eu me incluo nessa, porque apesar de estar falando sobre, influenciando sobre finanças, eu tô falando também do dia a dia que eu tenho, e não é um recebível grande, é um recebível igual todo mundo, financiamento, com contas, com cartão de crédito, com escola, e tem que viver aquele dia a dia, entendeu? Eu posso dar um exemplo pessoal meu também. Eu tive que gastar uns 5 mil no cartão para conseguir trocar por descontos no aplicativo de corrida, sabe? Exato. Que aí eu tinha lá um voucher que valia, de 150 reais. Poxa, eu tive que gastar 5 mil para conseguir 150 reais no meu aplicativo de corridas de graça. Exato. Eu acho até ruim, porque pode ser confundido com uma jogada de marketing, sendo bem crítica mesmo. Porque você tem que gastar muito para ter aquilo. É a mesma coisa, cashback, né, do cartão de crédito. Tem 1% de cashback. Tá, mas você gasta 2 mil reais, né? Então você vai ter 2 reais ali de cashback. Aquele 2 reais que vai fazer a diferença. Assim, não que não vá fazer diferença. Lógico, tem muitas famílias que faz uma diferença, mas é isso que vai potencializar a sua riqueza? Será que você investir para ganhar 2 não compensa do que você gastar no cartão de crédito? Então é entender isso. Nossa, bem interessante esse viés que você trouxe, porque o que conta mais? Você ter ali um cashback, ou você ter uma pontuação no seu cartão para trocar por outra coisa, ou estar organizada financeiramente, né? Sem as suas dívidas do cartão. Exato. Tudo certinho, sem a bola de neve. E varia muito da pessoa, né? Porque existem também influenciadores e tem pessoas que conseguem lidar com isso, que você faz o seu planejamento financeiro gastando tudo no crédito. Porque daí a pessoa consegue se organizar de todas as contas, sejam elas fixas ou não, porque hoje em dia você consegue colocar boleto no cartão de crédito, enfim. E tem gente que consegue se organizar assim, não virando uma bola de neve. Mas para quem não é emocionalmente forte, que te utiliza como uma extensão do salário, não acho que faça sentido, e não acho que o retorno que ela vai ter de pontos, ou eu vou gastar com aquilo, né? Antes de você conseguir gastar aqueles pontos ou utilizar aqueles pontos, você vai ter que gastar muito dinheiro. E até lá, você vai conseguir manter, né, todos esses gastos que você tem no cartão de crédito. Então, acho que é aí que fica a lição. Então, essa questão ela é relativa, depende pra quem. Exato. Né? Se vale a pena pra você,
bacana você usar os seus pontos no cartão. Se você vê que não vale a pena, que você tem que gastar muito e você não tem, né, o hábito de ficar fazendo compras de 2 em 2 mil reais o tempo todo, vale essa reflexão. Exato, acho que vale. Perfeito, então, Bru. Vamos para o próximo, do Vilima. Bru, saberia explicar a questão de commodity versus dólar? Me parece que são correlacionados negativamente. Enquanto um sobe, o outro desce. Mas seriam todas as commodities listadas na bolsa, tipo petróleo e aço, que isso acontece? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim, teoricamente, ele pegou um tempo econômico, um processo econômico e não é nem processo, vamos dizer um ciclo econômico e colocou que é inversamente proporcional. Então, enquanto um sobe, outro desce. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma outra dinâmica econômica, que é dólar subindo e o preço da commodity subindo. Então, varia muito, assim, não tem certo ou errado, não é dessa forma. Qual que é o ponto? É que as commodities, elas são negociadas em dólar, porque ela é relacionada ao mercado internacional. Então, quando o dólar sobe e o preço da commodity sobe, então aquele produto fica muito caro e o impacto para o consumidor é maior. Agora, quando a commodity sobe e o dólar cai, então, você tem um equilíbrio ali do preço, ou vice-versa. E quando os dois caem, é porque os dois estão muito baratos. Mas depende do ciclo econômico, não é uma regra exata. Perfeitamente. Então, vamos para o próximo, que é o Felipe, que diz: quero começar a investir R$30, como faço? Abrir uma conta numa corretora. É isso. Ou não, no próprio banco digital ele consegue, enfim, tem vários produtos de investimento. Eu não consigo colocar aqui o produto específico, mas vai atrás, você consegue inclusive filtrar pelo valor que você tem disponível. Mas lembrando que esse valor é renda fixa e liquidez diária, né? Então a rentabilidade ela não vai ser muito grande, mas ela já vai te ajudar a criar o hábito de guardar o dinheiro, de ver o dinheiro rendendo, mesmo que pouco, enfim. Todas aquelas questões comportamentais que eu falo sobre finanças. Perfeito. Próximo é o Felipe Alves, que ele diz o seguinte: eu tenho uma quantia guardada, porém não é muito alta. Não conheço nada de bitcoins e nem tesouro direto. É arriscado abrir uma conta e investir? Qual a melhor opção? Acredito que a melhor opção entre esses dois, que ele, citou, bitcoins e tesouro direto. Mas ele não investe, certo? Não, ele só tem uma quantia guardada. Então, depende muito, né? Porque assim, é uma pergunta que vocês fazem. Eu tenho um dinheiro guardado, vou investir. Então, eu quero colocar em bitcoins, fundos de investimento e ações. Tá, parabéns, né? Você quer perder todo o seu dinheiro. É assim. É exatamente isso, gente. Vocês têm que voltar. As pessoas querem pular processos. Qual que é o processo? Tá bom, eu tenho R$100 mil guardado. Qual que é o valor da sua reserva de emergência? 70. Então você não tem 70 mil, você não tem 100 mil para investir, você só tem 30. Porque 70 mil vai ficar guardado para reserva de emergência. Tem todo um planejamento financeiro, né? Exato, não é só você ter o dinheiro guardado, entendeu? E daí o primeiro investimento em reserva de emergência vai ser a renda fixa, vai ser o tesouro, o CDB, então os produtos de liquidez diária, né? A conta remunerada. Aí sim, sobrou 30 mil, né? A gente tá falando desse valor, sobrou 30 mil. Bruna, o que eu faço? Cadê os objetivos? O que você quer no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo? Porque se for no curto prazo, você vai ter fundos de investimento e mais renda fixa, mas assim, para um ano, que daí o percentual de retorno é um pouco maior. Médio prazo, você já vai ter uns fundos de investimento multimercados, um pouquinho de risco razoável. Longo prazo, ações, Bitcoin, e aí você tem um risco muito maior, você tem um risco de perda. Qual que é o ideal? Então você abre a conta na corretora, coloca lá o valor, faz o seu perfil de investidor. Não precisa seguir ele à risca, mas entende qual que é o percentual que você tem que colocar de cada produto, né? Porque se for conservador vai ser muito mais em renda fixa, enfim, se for moderado é meio intermediário, se você for um pouco mais agressivo é menor de renda fixa e mais desses produtos diversificados. Mas lembrando, Bitcoin, Cannabidiol, Tech Games, Tech As, enfim, eu comento muito disso, né, por conta que eu invisto pela Vitro, que são o que a gente fala dos fundos diversificados e temáticos, né, que são essas coisas assim que tá todo mundo falando, você vai lá e investe. Ele tem que ser um percentual muito menor da sua carteira. Não se arrisca dinheiro dessa forma.
né? Então você viu que existe um processo, não é? Tenho dinheiro guardado, posso colocar em Tesouro ou Bitcoin? Cara, você tá indo do 880, calma. Vamos dar uma segurada. Perfeito. Existem coisas no meio do caminho, entendeu? Então, o que o Felipe precisa entender é: esse dinheiro que ele tem guardado, ele tá guardado, mas ele já tem uma reserva de emergência ou não? Então, se ele não tem reserva de emergência, pega esse dinheiro, faz a reserva de emergência e depois volta a juntar, né, para outros tipos de objetivos que ele ainda vai precisar traçar e entender se é curto, médio ou longo prazo. Exato. O que sobrar ele já pode investir, mas ele sempre lembrando que quando você começa a investir fora a reserva de emergência, você ainda começa investindo na renda fixa e daí você vai colocando pequenos percentuais em outros produtos que é aí que a gente chama de diversificação. Né? Então, Bitcoin, uma regra, vamos dizer, eu falo regra aqui, pessoal, com aspas. O Bitcoin você não passa de 5% do valor total que você tem investido, porque o risco é muito grande, né? Ações você pode ter até uns 40%, mas qual o seu risco? Tá alinhado ao seu risco? Que tipo de carteira que você vai fazer? Dentro de uma carteira de ações tem que comprar várias ações. Então são algumas coisinhas ali que ele tem que pensar. Mas pega esse valor fora a reserva de emergência, faz uma matemática, sonhos e objetivos, e aí sim define os produtos. Ele ainda vai ter um processo em relação a isso. Eu acho que essa é a lição que eu quero deixar. Não pulem etapas. Perfeito. Então agora a última pergunta, senta que lá vem história, viu, nessa aqui. Vamos lá. É da Rose Perini. Ela diz o seguinte: Bru, te ouço na Mix, acompanho tuas dicas e me bateu uma vontade de te mandar uma mensagem mesmo sem saber se consegue ler e responder. Bom, agora virou podcast. Né? A dúvida dela pode ser a dúvida de muita gente. Então vamos lá. Eu estou no desespero de dívidas, não sei como sair disso. Atualmente, somente eu trabalho, meu companheiro está disponível ao mercado de trabalho. Então, a fonte de renda da família, né, vem apenas dela. Moro de aluguel, pago meu carro e dependo dele para me deslocar ao trabalho. Tenho um filho de 8 anos do meu primeiro casamento. Minhas dívidas vieram após minha separação, há 3 anos e meio. Me ajuda, por favor, me ensina a dominar meu dinheiro e a ter uma vida sem dívidas. Isso está acabando comigo, então ela precisa de um planejamento. Exato, né? Não precisa... assim, é uma situação muito difícil, né? Voltando um pouco... Infelizmente, o cenário das pessoas endividadas hoje é um percentual maior de mulheres, e são mulheres que ou são separadas, então são as mães solteiras, ou que, enfim, infelizmente o pai sumiu no mundo, isso daí é o que mais tem. As mulheres que emprestaram para os maridos o nome e ele acabou sujando, enfim, isso, infelizmente, eu tava falando com meu marido esse final de semana, é a realidade brasileira. É muito triste falar isso, mas nós somos muito fortes, então eu acho que é colocar tudo num papel, numa caneta e desenhar. Não é só você que está passando essa situação, tanto que as empresas, hoje eu, educadora financeira de uma empresa de renegociação de dívida, fui entender quem que era esse perfil, entendi que é essa mulher e a gente precisa ser empática, mas ao mesmo tempo a gente não se vira em muitas questões, então a gente vai ter que aprender a se virar, né? Vai ser diminuir ao máximo os custos fixos dela, não adianta. E ir atrás de empresas de renegociação de dívida. Se a dívida estiver muito mais alta do que ela consegue pagar, então vamos supor que ela recebe R$1.000, R$2.000 e ela tá com uma dívida de R$20.000. Então, mesmo que ela consiga parcelar, vamos dizer, em 36 vezes, consome quase 50%, 60% da renda dela. Então, agora ela consegue entrar no programa do super endividado. Que agora foi aprovado pelo nosso presidente. Então, esse programa do super endividado, ela entra em contato com o Procon e o Procon faz como se fosse uma audiência de conciliação, que ele pega todas as dívidas, ela apresenta um plano de pagamento. Esse plano de pagamento é até 35% do que ela recebe, não pode ser mais que isso. E ela pode ter até 5 anos para quitar as dívidas. E a partir do momento que for homologado, que o homologado, pessoal, é quando esse acordo for efetivo por esse mediador, pelo Procon ou por um juiz, o nome já sai do SPC, então ela já consegue trabalhar, né, com crédito, enfim, tudo mais, mas eu não sugiro começar a fazer isso enquanto ela não conseguir se organizar, mas pelo menos ela ganha um fôlego.
Então tenta ver. Se você conseguir renegociar, vá das dívidas mais caras para mais baratas através dessas plataformas de negociação. Se for o caso do super endividamento, vá atrás do Procon. É a melhor coisa que você consegue fazer e negocie. Aí,